Olá! Hoje eu falarei a respeito de uma das funções da nossa língua, uma das funções de linguagem, que cada vez mais está muito presente em provas de concursos, vestibulares, Enems. Hoje eu vou dar uma breve explicação a respeito da função apelativa, também chamada de função conativa. Não confundir com conotativo. Conotativo é quando utilizamos uma palavra fora do seu sentido literal. E a função conativa é a função da linguagem que tem como objetivo persuadir o leitor ou ouvinte. Por essa razão que ela também se chama a função apelativa. Essa função ela apela a atenção ao leitor, ela apela a algumas mudanças em relação ao comportamento, a pensamento, a opinião do leitor. O alvo principal dessa função é quem receberá a mensagem. Ela traz alguma informação, ela traz algum conteúdo. Entretanto, quando ela é produzida dentro de um texto, diversos textos, ela é a principal ferramenta daquele determinado texto. Um exemplo mesmo, publicidades. Um texto publicitário, ele é feito baseando-se na função apelativa. A linguagem deve ser adequada ao seu público-alvo, tornando eficaz os objetivos da comunicação e atendendo os interesses do autor ou emissor. Viu como já remete um dos tipos, de textos que mais vemos com a função apelativa são textos publicitários. A publicidade, ela tem um público-alvo. E o que ela vai fazer? Ela vai utilizar um linguajar mais adequado àquele público-alvo. Ela vai ter algum tipo de artefato na sua comunicação para fazer com que o leitor tenha a reação esperada do autor. Que o ouvinte atenda ao que o emissor espera. Função apelativa conotativa tem como objetivos influenciar ou alterar comportamentos e opiniões do leitor. A gente vê muito isso daí também com uma coisa que explodiu em tempos atuais. Está muito comum, que são essas palestras de coach. Eles sobem ao palco, falam algumas coisas, muitas delas absurdas. E qual é o interesse deles? É quem está ouvindo, quem está assistindo, seja afetado por aquela fala, mude o seu comportamento ou mude a sua opinião. A função conativa, ela pode fazer o público-alvo adquirir um produto ou serviço, mesmo ele não precisando daquilo. Um exemplo, uma propaganda de carro, ele vai falar que aquele carro é ótimo, que aquele carro é tudo, ele é multifuncional, ele é perfeito. Mas a publicidade do carro, ele só é transmitido para quem tem a carteira de habilitação? Não, é para o público em geral. E pode parecer até uma loucura, mas sim, acontece de pessoas não precisarem de determinado produto ou não conseguirem usar determinado produto e compram. A função apelativa convence o leitor a frequentar lugares. Nem sempre a aquisição de produto ou serviço. Também pode ser o quê? Viaje para Acapulco. Tire suas férias no Caribe. E muitas vezes a pessoa nem gosta de praia. Mas ela acaba sendo iludida, não vou dizer iludida porque nem tudo é propaganda enganosa, mas ela acaba sendo convencida que aquilo é para ela. E a função conativa também pode interferir em demais pontos
na vida do receptor na sociedade. Como pudemos ver em eleições anteriores, houve até a separação de pessoas que gostam do candidato A e os eleitores do candidato C. A separação foi tanta que famílias não se falam mais. Sabe, houve essa divisão política no Brasil tão forte que pessoas que tinham laços, seja sanguíneos, seja afetivos, se separaram. Tudo porque o candidato A fala que o candidato C não presta, e o candidato C fala que o A não presta, o candidato A fala que o eleitor do C não presta, e vice-versa. Houve essa separação de pessoas. Onde conseguimos encontrar a função conativa? Como eu já falei, campanhas publicitárias, palestras, principalmente essas palestras de coaching, essas palestras de empresas assim que a atividade é um pouco suspeita. Um tempo atrás houve uma empresa de cosméticos e perfumaria, faziam diversas palestras. Eu cheguei a conhecer até uma família que foi numa dessas palestras, chegou a gastar R$2.000 em produtos dessa empresa, porque essa empresa dizia que eles iam conseguir ficar ricos vendendo esses produtos, e que se eles conseguissem amigos para incluir nesse tipo de negócio, eles iam ganhar mais dinheiro mais rápido, eles iam ganhar casa, eles iam ganhar carro, e no final das contas não ganharam nada, gastaram mais de R$2.000 em produtos dessa empresa, que eles não obtiveram lucro nenhum. Revistas ou jornais. Eu coloquei aqui até um exemplo, uma capa da revista Veja, mostrando aqui as revistas, principalmente antigamente. Hoje em dia você quase não vê mais um exemplar de revista física. Os editoriais, eles tinham o costume de fazer uma chamada do texto principal daquela edição, de um jeito, ou o título incompleto, ou só um trecho, se era uma entrevista, para justamente despertar a curiosidade do leitor e fazer com que ele comprasse aquela edição. Livros. Tem livros hoje em dia, Como Enriquecer Rápido, Como Enriquecer com o Casamento, programas televisivos, filmes, outdoors e cartazes, pop-ups, sites, campanhas eleitorais. Então, é uma das fontes mais, como posso dizer assim, abre aspas, cheias de funções apelativas, funções conativas. Locais, textos religiosos, folhetos e outros lugares também, mas esses aqui são os mais comuns, mais rotineiros. Quais são as características da função apelativa? Apelo ao destinatário, uso de verbos no imperativo, linguagem verbal ou não verbal ou mista, linguagem adequada ao seu público-alvo, como já falamos lá no início do vídeo, uso de expressões emotivas. Nem sempre o texto terá todas essas características juntas, mas pelo menos 2 ou 3 simultaneamente terá. Apresentação de resultados. Essa apresentação de resultados temos que tomar cuidado, porque nem sempre serão verídicas. Certo? Metalinguística. Figuras de linguagem. Voltando à metalinguística, eu farei um vídeo a respeito da metalinguística, mas dando uma visão um pouco mais superficial. Metalinguística é quando você faz alguma coisa explicando aquilo lá mesmo. Um exemplo, você criar uma música que fala de como que se deve criar uma música, fazer um filme explicando como você consegue fazer um filme, certo? Figuras de linguagem, anáfora, gradação, intertextualidade, metáfora.
contém promessas e demais outras características mais próximas dessas aqui, certo? O que eu posso colocar como destaque, características em destaque, é o uso de verbos no imperativo, a linguagem mista, ela está sendo muito utilizada, expressões emotivas, são mais comuns atualmente em textos que contêm a função apelativa. Aqui um exemplo também, temos um cartaz de uma rede de lanchonetes, a qual percebemos que se trata do McDonald's. Você pode ver, não tem nada escrito no cartaz. Essa legenda aqui foi eu que coloquei. Entretanto, por conta da intertextualidade, nós sabemos que esse M refere-se ao McDonald's. Aqui, outros exemplos, outros cartazes. Coloquei aqui em destaque algumas das características mais predominantes. No primeiro aqui vemos a intertextualidade. A balconista, ela está trabalhando no Burger King e por conta da intertextualidade reconhecemos quem é o cliente dela. É o personagem icônico do McDonald's. Verbo no imperativo, entre para a torcida mais fofinha do Brasil. Apresentação de resultados, nem sempre são resultados bons, atravesse na faixa. E aqui foi colocado um adesivo simulando um pedestre que foi atingido pelo veículo. Linguagem mista, afaste os bichos, lave as mãos. Aqui temos uma mão fazendo um determinado gesto, pintada de determinadas cores e traços, ao qual ele remete à ideia de um monstrinho. Gradação, enorme, imenso, colossal. Olha a evolução aqui. E adequação ao alvo, adequação ao público-alvo. Vemos aqui uma campanha do SUS, contendo o Zé Gotinha. Ele foi colocado numa imagem remetendo o que é Harry Potter, Zé Gota e a Ordem da Vacina. Lembra o que? Harry Potter e a Ordem da Fênix. Atrás, um ambiente lembrando Hogwarts e adequação ao público-alvo. Por quê? Vemos aqui, ó, qual que é o público que ele está chamando? 17 anos. Adolescentes. O maior público de livros fantasia são justamente adolescentes. Ok? Agora, finalizando, a função conativa está em todos os lugares. É usada para vender, convencer ou conscientizar. Ela é adequada de acordo com o seu alvo. Pode conter uma ou diversas figuras de linguagem, como vimos aqui nos exemplos. No próximo vídeo eu falarei sobre a metalinguística. Ok? Até a próxima e tchau!